Quem nunca se pegou adiando algum compromisso, inventando alguma desculpa para não fazer determinada tarefa, né? Vamos conversar sobre esse assunto aqui com o psicólogo Aldani Campos. Por que a gente age assim, doutor? Isso nós chamamos de procrastinação. É deixar sempre para depois, ou numa linguagem mais comum, é empurrar com a barriga, como algumas pessoas falam por aí, não é? Então a procrastinação acontece. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem que entregar um trabalho de conclusão de curso. A gente sabe que é uma tarefa árdua. Mas aí, quando a tarefa é árdua e você enxerga ela toda, e você quer resolver ela toda, você tende a procrastinar. Você não entende que você precisa passar por um processo para chegar a entregar aquele determinado trabalho. E durante esse tempo, então, se você tem que entregar o trabalho em dezembro e você está em janeiro, você cria alguns mecanismos que é mais ou menos assim. Ainda em dezembro, então vou deixar para depois, depois, chega novembro e você não produziu nada. Então, este é o processo de procrastinação. Esse processo acontece porque entre janeiro e novembro, nesse exemplo que eu estou trazendo para você, existe uma concorrência de estímulos. Existem muitos eventos que são mais prazerosos do que sentar e estudar. Então, este é o processo da procrastinação. É uma concorrência de estímulos no tempo que faz com que você perca ou deixe para depois aquilo que realmente é mais importante. Agora, essa questão de ficar adiando, isso causa angústia na gente também, não causa? Causa principalmente pela aproximação da data que você tem que entregar aquele determinado trabalho. Então, a angústia, a ansiedade acontece porque você sabe que fatalmente você precisa entregar aquilo e ver o tempo se aproximar e ver o quanto você ainda não produziu e o quanto você precisa produzir, que se torna mais difícil com se aproximar da data da entrega do trabalho. Eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo já passou por isso alguma vez na vida. Então, para essas pessoas, o que fazer? Qual a dica? Bom, a dica mais importante é o seguinte: pare de se concentrar no todo. Pare de se concentrar no trabalho TCC, porque isso é muita coisa. Então você precisa fragmentar isso em pequenos pacotes de trabalho. Você tem que pegar o TCC lá no início do ano e começar a fazer pequenos planejamentos. Vou reservar a literatura, se for um trabalho de revisão literária. Eu vou começar a juntar meu material. Daqui a pouco eu vou escrever meia página por dia, eu vou escrever um pouquinho mais. Então a soma dessas pequenas coisas vai dar o grande resultado que é o TCC no final do ano. E vai existir sempre as concorrências de estímulos, mas o seu compromisso é leve, porque você só tem que fazer um pouquinho de cada vez. A soma desses pouquinhos dá o grande resultado que é o trabalho entregue no final do ano. Vamos usar o exemplo então de um aluno que está começando agora o ano letivo. Na prática, o que ele tem que fazer para deixar de procrastinar e seguir as suas atividades em dia? Estudar todos os dias um pouquinho. Isso é muito importante. Você vai para a escola, o professor ele não ensina diretamente, ele explica um assunto. Estudar é um processo individual. Então você vai pegar a explicação do professor, fazer seus apontamentos, levar para casa, de preferência no mesmo dia, tá? E aí você vai fazer seus apontamentos e estudar um pouquinho. Se você estudar meia hora por dia, pode ter certeza que você vai ter um grande resultado na hora que você aplicada a prova. Então sempre é isso, é estudar um pouquinho de cada vez. A soma desses pequenos intervalos de tempo estudando vai dar como resultado uma boa nota quando você for submetido a uma prova. A palavra-chave então é planejamento. Isso, é isso? Sempre planejar, sempre organizar e criar uma rotina diária para isso, porque aí você vai ver que você tem tempo para tudo, inclusive para você curtir aquelas outras estimulações prazerosas, como jogar, ver um filme, ir ao cinema, passear, brincar com os amigos. Ok, muito obrigado pelas dicas aí do Dr. Aldani Campos, ele que é psicólogo. Se você quiser mais dicas, o Dr. Aldani Campos vai dar mais dicas para você aqui nas redes sociais dele. Um abraço e até a próxima.